Bem, tá dando para me escutar? Agora sim. Então, tá. Bom dia, pessoal. Bom dia para quem está chegando. Hoje temos 37, aumentou mesmo, vieram mais 10 pessoas nesses 5 minutos. Que ótimo. Então, todos muito bem-vindos. Eu sou Renata Fedrizzi, eu sou diretora científica da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. Num primeiro momento, queria agradecer muito ao Comitê de Sexualidade, né, hoje por essa atividade, uma atividade organizada pelo comitê, né, que trabalha tanto tempo aqui conosco, né, que tem um grupo tão bacana há tanto tempo. Então, agradecer ao Diego, a Rita, os componentes, né, que eu estou vendo muitos aqui, né, acho que todos já estão aí. Então, né, que bacana, que especial a gente está podendo fazer essa atividade hoje, né, que a data estava reservada há tanto tempo, então, né, a data chegou. Então, hoje é um dia da gente também comemorar isso. Então, sobre a sociedade, né, para quem não conhece, é uma instituição do Rio Grande do Sul, que tem esse viés, esse caráter científico, né, e plural, então a gente trabalha com temos grupos de todas as linhas teóricas, né, trabalhamos com muitos assuntos, com muitas temáticas, e essa é a riqueza da nossa instituição. O Thiago vai estar colocando no chat as informações do nosso perfil, e-mail, telefone, né, caso alguém tenha interesse, queira acompanhar pelas redes sociais, vai estar vendo todas as nossas atividades. Se tiverem dúvida, quiserem também ver sobre a associação, a gente também pode estar ajudando vocês, tá bem? Lembrando que quem é sócio pode participar, então, do comitê, né, dos comitês, de modo geral. O Comitê de Sexualidade é um comitê que tá sempre cheio, né, tá lotado, então tem muito orgulho de falar isso também. Tá? Então, agradecer também o Fábio, que está aqui hoje, né, conosco, que foi o convidado do comitê. Travou um pouquinho? Voltou, né? Não? Voltou? Tá. Desculpa. Então, vamos começar, então, para a gente não perder muito tempo e poder escutar bastante o Fábio, tá bem? Então, vou apresentar os nossos coordenadores do comitê, tá? Começando pelo Diego Vilas Boas, que é psicólogo, especialista em sexualidade humana, é coordenador do Comitê de Sexualidade, subdelegado da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana e terapeuta de esquemas. E a Rita Nunes, que é psicóloga, especialista em sexualidade humana, co-coordenadora do Comitê de Sexualidade, subdelegada da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana. Trabalha com clínica privada em Porto Alegre, como servidora pública no SUS de Capão da Canoa. Então, eu passo a palavra agora para a Rita e um bom evento para todos. Obrigada, Renata. Então, pessoal, bom dia. Hoje é nosso ponto de encontro, então, né, do Comitê de Sexualidade. A gente está organizando há algum tempo e nosso comitê acontece nas terças-feiras, das 14 às 15h30, todas as semanas. E hoje é um dia especial, assim, né, porque faz tempo que a gente está tenteando o Fábio. A escolha pelo Fábio se deu também porque o Fábio é um colega super estudioso dos transtornos de personalidade e da sexualidade, né? E além de ser nosso José Wilker da psicologia, né? Que o Fabinho ele é muito excelente crítico de cinema e de cultura pop, né? Eu estou sempre tentando acompanhar ele. Além de ser uma pessoa muito gostosa da gente conversar. Ele foi meu colega da Cleusa, né, no INTCC do curso de formação cognitiva de casais em 2013, 2014. Parece que foi ontem, mas já passou quase, né, por 9 anos. E o tema de hoje foi sugerido pela colega Jamile Peixoto, que é membro do nosso comitê, e foi super apoiado pelo comitê esse tema, assim, desses transtornos de personalidade, né, o que aparece na sexualidade, e como que pode ser retratado na cultura pop também. Então, a gente quis mesclar, né? É um desafio, mas acho que o Fábio vai ser super dar conta do recado. A Jamile foi tua colega na Unicinos, Fábio. A Jamile foi minha colega na Unicinos. Sim. Aí sim, na era jurássica. Quando a Unicinos ainda tinha pesquisa. Né? E assim... que dó. E somos compostos, então, nosso comitê é composto pelo Diego Vilas Boas, que é o nosso coordenador, eu, Rita Nunes, que sou co-coordenadora, a Lina, que esteve à frente muitos anos desse comitê, inclusive me convidou, no momento está participando aqui com a gente também, está presente, sempre presente, a Laura Meyer, a Cleusa Conceição, a Daniela Baldiceira, Fernanda Zorzo, Fernanda Oliveira, Jamile Peixoto, Júlio Pachowski, Léo Strack, Marta Otto e Gilney Kechinski.
E, assim, queria contar para vocês também que eu, Rita, gosto muito de trabalhar com transtorno de personalidade, né? Mas acho que a gente tem que ter perfil, né? Porque dá trabalho mesmo, mas acho que tem que ter afeto e persistência, né? Às vezes os próprios pacientes não se dão conta, assim, né, dos problemas enfim, que apresentam os prejuízos na vida, às vezes são trazidos por outras pessoas, né, do seu convívio. Então, assim, né, e também como é que, nos transtornos de personalidade, como é que muitas vezes aparece a sexualidade, né, como é que costuma aparecer nesses pacientes. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Eu fiquei me lembrando, né, o Fábio vai trazer alguns filmes e tal, mas eu fiquei pensando no transtorno de personalidade obsessiva, assim, eu e o Diego, sábado passado, a gente se reuniu para conversar um pouquinho sobre como aparece isso na nossa clínica, né? Por exemplo, transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, né? Que quando a gente começa a pensar, né? Que, sei lá, que a pessoa tem uma tendência, uma dedicação ao trabalho, que pode interferir nas atividades de lazer e descanso, né? Se não valorizam tanto, ou se não dedicam tanto tempo a lazer e descanso, a prazeres, né? Não vão investir, muitas vezes, tempo em erotismo, né? E não relaxar atrapalha também na sexualidade. E aí, se a gente pensar, por exemplo, no transtorno de personalidade obsessiva, né? Só para a gente ter uma palhinha aí para a gente ir aquecendo, né? A gente pode pensar em perfeccionismo, muitas vezes, que daqui a pouco pode aparecer como uma disfunção erétil, que pode aparecer como uma ejaculação precoce, ou um transtorno de orgasmo feminino, né? E assim por diante, né? Então, quando a gente começa a pensar nos perfis. E vou chamar, então, o Diego, nosso coordenador, aí, para dar continuidade. Fábio, bem-vindo. Diego. Diego O microfone está fechado. Tá mutado, Diego. Estava fechado. Então, bom dia a todo mundo, bom dia a quem vai estar nos assistindo hoje. Uma satisfação estar aqui vendo todas essas pessoas. Vou tentar ser super breve aqui, né? A gente falou um pouco, um agradecimento à Rita aqui, que depois da ideia da Jamile, lembrou do Fábio e que ao longo dessas conversas que a gente veio organizando essa proposta aqui dessa atividade do Comitê de Sexualidade, a gente foi construindo, foi pensando, poxa, como vai ser legal, adequando também um pouco das expectativas, que a gente não vai conseguir falar de todos os transtornos de personalidade e todas as repercussões dentro da sexualidade, mas a gente vai poder conversar um pouco sobre isso e falando um pouco da estrutura que vai ser, né? Então, a gente vai estar conversando, a gente vai estar falando, o Fábio vai fazer uma fala, eu vou pedir para que as pessoas possam anotar e escrever no chat as perguntas. Depois a Dani vai estar levantando essas perguntas e vai estar trazendo essas perguntas. E aí a gente também vai poder conversar um pouco, aí sim abrindo áudio, falando também com algumas outras questões que a gente possa estar trazendo. Mas isso depois da fala do Fábio. E ali pelas 11h50 a gente vai estar realmente encerrando. Então, deixa eu apresentar o Fábio aqui, que o Fábio, colega, psicólogo, psicoterapeuta, professor do INTCC Sul, do INTCC Rio, também é professor do CEF, sou professor do CEF, coordenador do pós em terapia cognitiva dialética do INTCC Rio e da formação em transtorno de personalidade do INTCC de forma geral, né? Então, do Sul e do Rio. Tem mais coisas também, né, Fábio? Mas a gente não encheu o currículo de todo mundo, não ficar falando aqui tanto. Acho que vamos direto para a fala, que é comorbidades entre transtornos de personalidades e disfunções sexuais. Uns recortes aí da cultura pop. Fábio, a palavra é tua agora. Certo, certo. Gente, um bom dia a todos. É um prazer estar aqui de coração. Sou amigo da Rita há 9 anos e com quem eu mantenho uma estreita relação e esperamos que esse ano volte a ser presencial também, aos pouquinhos está voltando. De fato, nos conhecemos no contexto de alunos, assim, numa formação que nós fazíamos há 9 anos atrás. E, enfim, acabei tendo acesso ao comitê a partir dela e, obviamente, já sabia da existência, mas comecei a acompanhar as atividades do comitê, mesmo que à distância, mais timidamente, a partir da presença da Rita.
Esse tema, ele me interessa muito, porque eu trabalho muito com ele. Mas mais do que isso, assim, me interessa porque os transtornos de personalidade, eles se desenvolvem a partir de um jeitinho de ser. Então, eles se desenvolvem a partir de alguma personalidade que a pessoa tem. Ou seja, todos nós aqui temos uma personalidade. Nós temos características de algum tipo de personalidade. Nós temos essa digital psíquica que preconiza que tipo de pessoa que a gente é, os valores que a gente tem, os princípios que a gente prega, os gostos que a gente tem, a maneira como a gente se relaciona com o nosso próprio corpo, com os nossos amigos, com a nossa família, com a sociedade, com a cultura. Ou seja, o nosso jeito de ser é a nossa personalidade. Porém, eventualmente, grosseiramente falando, né, de uma forma mais simplista, porém, eventualmente, às vezes, e com uma certa frequência, alguma característica de personalidade de algumas pessoas começa a soar tão marcante que ela pode começar a ser um problema. Porque ela começa a representar um traço mais arraigado de personalidade, ela começa a representar uma visão muito universal de mundo, de futuro e de si mesmo que a pessoa tem, de uma maneira que ela fica, aspas, cega ao contexto do qual ela faz parte, a quem ela de fato é e o que ela poderia estar fazendo nas suas relações com o mundo do qual ela faz parte. Então, um exemplo bem geral sobre isso. Por exemplo, algumas pessoas que têm características mais predadoras de personalidade. São mais ambiciosas no trabalho, são mais ambiciosas na maneira como se relacionam com seus filhos, têm grandes expectativas que eles cresçam, que eles se desenvolvam, que eles sejam pessoas de sucesso. E isso, teoricamente, está tudo bem. Não tem nenhum problema a pessoa ter uma característica mais predadora, que faça ela correr mais atrás das coisas, numa comparação com pessoas que têm isso de maneira mais atenuada, de maneira mais simples, de maneira mais tranquila. Porém, quando esse predadorismo excede o limite do bem-estar do outro, onde a pessoa pensa, não, mas o que a Marta, a Laura, a Renata e a Liliana têm, eu quero, elas não querem me dar, e infelizmente eu vou ter que fazer alguma coisa para tirar e elas que se explodam. Ou seja, quando o meu predadorismo não consegue reconhecer que tem um limite para isso, talvez eu já tenha um traço mais arraigado de uma personalidade antissocial. Talvez não, muito provavelmente. Porque além de sacanear as meninas para ter o que eu quero, eu não me importo com o resultado delas terem sido prejudicadas. Eu não sinto culpa, remorso, eu não me arrependo. Pelo contrário, a cognição que preconiza nesse momento é, mas gente, elas são trouxas, o problema é delas. Pessoas trouxas devem ser surrupiadas, enganadas, prejudicadas. Elas pedem por isso. Ou seja, é uma visão de que o problema é o mundo, não eu. É o mundo que facilita e permite que eu faça o que eu quero fazer. Não quer ser prejudicado por mim? Seja esperto como eu, seja inteligente como eu, seja rápido como eu. Então, quando essa característica começa a se orientar de uma maneira mais predominante, a ponto de cegar a pessoa sobre um sistema de valores do qual ela faz parte, do mundo, dos princípios, provavelmente nós temos um traço ou um transtorno de personalidade. Resumidamente falando. E isso serve para tudo. Pessoas com um transtorno de personalidade borderline, em comparação com pessoas com uma característica mais border, o problema mais central é que a desregulação emocional, essa propensão a uma experiência afetiva mais dolorosa ou mais frequente ou mais intensa, ela leva a prejuízos para si e para os outros. Ou seja, tem pessoas sim que são mais emotivas, mais sensíveis emocionalmente, até, digamos assim, mais intensas emocionalmente, mas elas não têm problemas em decorrência disso. Elas conseguem regular esses afetos mais intensos. Elas não se engajam em comportamentos destrutivos e autodestrutivos para manejar esses comportamentos e esses sentimentos e essas emoções mais agudas. Muito diferentemente de alguém que, dessa mesma forma, com essas mesmas características, começa a ter comportamentos autodestrutivos, autolesivos, prejudiciais a si e aos outros para regular esses afetos. Então, a gente começa a entender ali que tem uma dinâmica de um distúrbio da personalidade ou transtorno de personalidade. Ou, se não, com todos os critérios diagnósticos que preconizam um transtorno de personalidade borderline, ao menos traços mais marcantes de personalidade.
Então, resumidamente, o que daria para dizer, ou que dá para dizer de forma resumida, é que um transtorno de personalidade, ele é o excesso de um jeito de ser. Ele é uma forma menos administrável que a pessoa tem sobre o que ela é e de uma forma que ela tem prejuízos ou causa prejuízos para os outros ou ambas as coisas. E o grupo B de personalidade, que é esse grupo representado pela personalidade borderline, pela personalidade narcisista, pela personalidade histriônica e também pelos psicopatas, ele é muito característico porque ele, por si só, representa uma grande fatia do que acontece na clínica privada e nos serviços de saúde mental, não pelo transtorno de personalidade em si, mas pelo que ele causa em termos de decorrência de outros transtornos comórbidos. É uma população muito vulnerável a transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, transtornos bipolares, uso e abuso de substâncias psicoativas, alcoolismo, dependência química. Essas demandas levam as pessoas a buscar ajuda em serviços de saúde mental, independente do contexto onde esse serviço se dê. Então, essa alta fatia acaba sendo extremamente representativa e importante. E ela tem características muito similares, mas tanto quanto diferenças muito marcantes. E muitas vezes, na clínica, como psicoterapeuta, quando o transtorno de personalidade não é extremamente arraigado, marcante, é difícil a gente, numa primeira olhada, identificar. Porque o que está aparecendo ali, logo de cara, é aquela bulimia. O que está aparecendo logo de cara é a anorexia, é a depressão grave, é o pânico com agorafobia, é um uso ou abuso de uma determinada substância, é o alcoolismo. Leva um tempo até a gente mapear um padrão de funcionamento que justifique a gente pensar na hipótese também de um traço ou transtorno de personalidade. Porque é exatamente isso, não tem nenhum comportamento em nenhum dos 10 transtornos de personalidade que, em alguma medida, nós todos já não tivemos feito em algum momento da vida. Não há um pensamento ou um afeto sentido por toda essa população que nenhum de nós não tenha sentido, pensado ou feito na vida. A diferença é que quando é um transtorno de personalidade, há um padrão na forma de pensar, na forma de sentir e na forma de se comportar em decorrência dessa forma de pensar e de sentir. E esse padrão é contínuo, estável do ponto de vista de ele tem uma continuidade e sobre o qual a pessoa cometida por ele tem pouca ou nenhuma crítica de que ela tem um problema que é ela antes de mais nada, ou a forma dela pensar e agir. Eu sempre comento em aulas de transtornos de personalidade desse grupo em especial, em módulos bem grandes, são módulos de 8 horas, que a nossa amiga Suzane von Richthofen, um ícone, né, da psicopatia brasileira, assim, o número 1, a diva da maldade, ela tem certeza absoluta de que ela não fez nada de errado. Não é que ela não saiba que assassinato é crime e que ela poderia ser pega, presa e punida por isso. Não é essa a questão. Ela é muito inteligente. Inclusive, na época, ela tinha 19 anos de idade e era uma acadêmica de direito da PUC de São Paulo. Não, mas o que a Suzane não entende é que ela não tem o direito de matar alguém para conseguir o que ela quer. E ela tem certeza que ela pode. Se papai e mamãe não queriam que ela namorasse o boy do tráfico, queriam mandar ela para a Europa para se livrar do boy do tráfico, não entendiam que o amor dela era profundo e sincero, papai e mamãe têm que ser eliminados. É simples, é uma equação simples. Por que as pessoas não entendem isso? Por que as pessoas têm que atrapalhar a vida dela? Então, é nesse sentido que um transtorno mais grave de personalidade se torna um intenso e grande desafio na psicoterapia. O paciente é inocente no sentido de que ele não entende o efeito do jeito dele pensar, agir e principalmente se comportar na manutenção do transtorno, na manutenção das cognições, emoções e comportamentos que representam aquele transtorno em especial. Comentários? Eu me lembro, Fábio, quando eu trabalhei na SUSEP, né, eu cheguei a trabalhar em presídios, que era bem isso, assim, né? Como a gente tende a se medir pela nossa régua, né? Então, assim, quando eu ouvia de alguns presos, de alguns apenados, né? Ai, doutora, a senhora vem aqui até charqueadas, né? Assim, que difícil. Principalmente o pessoal da Galeria do Ouro, assim, que é o pessoal do banco, né? Tipo La Casa de Papel, assim. São super inteligentes e tal, né? Ai, a senhora vem até aqui,
né, todos os dias e tal, né, que para ganhar esse seu salário e tal, né, né, então, impactante, assim. É muito isso sim. Fábio, maravilhoso te ouvir falar, meu colega de Unicinos aí, saudades de ti. Saudades meu. E legal, assim, como a forma como tu compartilha, e é bem isso, né? Quando a gente recebe na clínica, normalmente a gente precisa apagar o primeiro incêndio, que é trabalhar a crise de ansiedade, trabalhar o sintoma que vem latente, e que o transtorno de personalidade é lá pelo segundo ano do tratamento, que a gente consegue aprofundar e consegue mapear mesmo, né? E é interessante, porque às vezes a gente fica assim, putz, agora que caiu a ficha, agora que eu consegui me dar conta. Mas exige processo, e isso é a clínica, é esse processo terapêutico que a gente vai construindo. E que se a gente não fizer esse processo anterior, a gente não vai conseguir, porque a gente precisa, para tratar transtorno de personalidade, muito vínculo com o paciente e muito reconhecimento através da transferência para não cair nas armadilhas que o contexto vai criando. Então, muito legal, assim, né, a forma como tu traz, que são momentos, e o transtorno de personalidade é aquela coisa que é mais profunda mesmo e que a gente precisa de mais tempo e reconhecimento para fazer as intervenções adequadas. Bem legal. Exatamente. E quando a gente está pensando nas intervenções, acho que a gente falou foi nesse viés aí um pouco desse crime. Eu tenho alguma experiência nesse sentido também de um rapaz que era esse perfil da Suzane também aqui no sistema gaúcho. Ele era ainda adolescente, ou na verdade já adulto jovem, mas era da fase. E aí era o estereótipo de um bom moço, estudante, super dedicado e tal e tal. Só que ele foi atribuído a ele um assassinato que, na verdade, segundo ele não tinha matado a pessoa, né? Foi a pessoa que se matou porque ele só botou a faca aqui, e a pessoa nervosa ela ia fazendo assim com o pescoço e aí ia cortando e escorrendo sangue. Então, mas aí perguntado se ele se arrependia daquilo, ele, claro que eu me arrependo, né? Eu fui preso. Então essa lógica também é difícil da gente perceber como terapeuta e entender esse processo de que muitas vezes o arrependimento está vindo mais pela consequência do que aquele ato causou. E quando a gente vai trabalhar isso, vai pensar isso também nas questões sexuais, que é o que a gente está trazendo aqui também, vai ver muito que as pessoas estão fazendo uma série de atos que elas não estão nem ao menos pensando na consequência. E quando alguma coisa acontece, elas vão se arrepender primeiro pela consequência, porque essa questão que o Fábio está muito bem trazendo da percepção do outro, da relação que eu tenho com o outro, de que existe uma outra pessoa com sentimentos, desejos, ansiedades e anseios, ela não consegue empatizar num nível que não seja só o jogo para o qual eu tenho um interesse e eu quero estar recebendo o que me é devido, o que eu entendo ser meu direito. Mas, Fábio, continua aí que a fala é tua, por favor. Não, é nossa. Tá tranquilo. É exatamente por aí. E aí, acho que dentro desse grupo em especial, esse agrupamento, né, em que temos esses quatro contextos, a psicopatia, o narcisismo, o histriônico, o borderline, eles têm uma similaridade na forma de se portar, que eu acho que aí entra e pode entrar as questões relativas à sexualidade, assim como até a própria atividade sexual propriamente dita, que é muito uniforme, que é muito padrão. A gente espera dessa população mentira, ludibriação e manipulação. É um grupo, né, que tem uma tendência a esse comportamento na forma como se relaciona com o contexto do qual ele faz parte. Manipulando, mentindo, ludibriando. Mas tem algo que é muito importante sobre isso. As diferenças que motivam essas mentiras, essas manipulações e ludibriações marcam melhor sobre com quem a gente está lidando e o que exatamente aquela pessoa pretende. Por quê? Porque a motivação para manipular e mentir de um antissocial não é a mesma do border, não é a mesma do histriônico e não é a mesma do narcisista.
é fundamentalmente diferente e às vezes se cruza em certa medida ou se sobrepõe. Todos mentem, todos manipulam, mas o antissocial o faz prioritariamente com fins de tirar vantagem, alguma vantagem pessoal que ele julga importante e que ele precisa ou quer simplesmente e que não querem dar para ele facilmente. É interessante notar que o antissocial não quer necessariamente prejudicar. O objetivo não é sacanear a Rita. A questão é, eu preciso daquele vasinho que a Rita tem lá atrás e ela não quer me dar. Sacaneá-la é fundamental para ter o que eu quero de maneira fácil. Mas sacanear ela propriamente não é algo que eu queira. Mas não que eu goste dela exatamente. Eu quero que ela se estrepe. Eu não quero sacanear ela porque isso deixa meu rabo preso. E meu rabo preso daqui a pouco pode ser um problema em algum momento que eu não quero lidar. Então, quanto mais silencioso for o meu movimento, melhor. Quanto menos pistas eu deixar, melhor. Então, o meu objetivo é errôneo pensar que é sacanear ela porque eu sou um psicopata. Não, eu quero tirar uma coisa que ela tem e eu estou cagando para o jeito dela e cagando se ela vai sofrer e eu não me importo com isso. Agora, é muito diferente a motivação para mentir e ludibriar de um narcisista, por exemplo. No traço narcisista de personalidade, esse comportamento está atrelado a não tirar vantagem pessoal propriamente, mas sim a competição a ganhar e manter uma sensação de se sentir especial, uma crença de merecimento. Eu, dessa vez, já preciso contar com a Rita. Eu não quero só tirar o vaso dela, eu não quero nem tirar o vasinho dela. O que eu quero é que a Rita ache que eu sou foda, que eu sou interessante, que eu sou especial, que ela me reconheça como tal. Mas tu não faz o suficiente. Declarações de amor no privado não me servem, Rita. Eu não quero no direct, eu quero no feed. Eu quero que todo mundo veja o quanto tu acha que eu sou especial. Aliás, eu nem leio aquelas porcarias que tu posta, inclusive. Me desculpa. Eu quero saber o que tu vai postar no feed. Aquilo é bom. Por que aquilo é bom? Porque aquilo tem plateia. E aí todo mundo vai ver como a Rita, a psicóloga concursada do Comitê de Sexualidade, me estima. Passei a ser bem ranqueado. É isso que vai me levar a manipulá-la, a ludibriá-la e a mentir para ela. Manter ela me admirando. Isso é fundamental. Claro, eu até posso sacanear ela se eu conseguir a admiração que eu preciso. Diferentemente da população border, que ao mentir e manipular, busca, a partir dessa estratégia de enfrentamento, né, que está naquela conceitualização cognitiva, exatamente da seguinte forma. O objetivo é evitar abandono. Então, quando eu minto para a Rita, quando eu manipulo ela, na verdade, o que eu quero mesmo é que ela continue gostando de mim. Eu quero que ela continue perto de mim. Eu quero saber que eu posso contar com ela às 10 da manhã, às 2 da tarde, à 1 da manhã, Natal, Ano Novo, Páscoa, no meu aniversário, a todo momento. Se eu precisar prejudicá-la para isso, talvez eu o faça, desde que eu evite que ela me abandone. Em contrapartida, a mentira, a manipulação e a ludibriação no traço histriônico de personalidade visa pura e simplesmente atenção. Não é tirar vantagem, não é se sentir especial, não é ganhar do outro, não é evitar abandono. É ser olhado. É ter a atenção pura e simplesmente, da maneira mais superficial possível. Se ser engraçado faz com que as pessoas me olhem, eu serei engraçado. Se isso não está funcionando, eu vou ser dramático. Se ser mais ágil na palavra vai chamar a atenção, eu vou ser assim. Mas se não chamar, eu vou ser quietinho. Quer dizer, eu vou me adaptar ao que o contexto exige para que eu tenha a atenção que eu penso precisar. Uma vez que esses objetivos, com manipulação, ludibriação e mentira, não funcionam, o paciente border, narcisista ou histriônico, ou até mesmo antissocial, mas principalmente esses três, não tem esse objetivo atingido frente a esses comportamentos, eles ficam ansiosos, eles se deprimem, eles começam a usar e abusar de substâncias e, não frequentemente, ter problemas em decorrência disso, frequentemente problemas em relação a isso, desenvolvendo quadros clínicos que os levam, muito frequentemente, a buscar serviços de saúde mental, independente do contexto em que eles busquem esses serviços. Faz sentido, pessoal? Eu estou vendo a Vanessa ali, queridíssima. Sim? Algum comentário? Perfeita a tua fala. Perfeita. Ó, já admiro, depois eu vou botar no Face. Agora foi público, agora tem valor. Agora tem valor. Mandar um WhatsApp depois privado, por escrito, com emoji, já me deixa chateado. É mais ou menos isso.
E aqui entra um fator que eu acho que tem a ver muito com a nossa conversa também. No traço border de personalidade, no traço borderline ou no transtorno borderline de personalidade, a desregulação emocional, ela é o epicentro, né? Ela é o ponto nuclear, inclusive de tratamento durante todo o tratamento. A desregulação emocional ela é uma experiência afetiva emocional mais intensa do que é para a média das pessoas, causando um grau de prejuízo e sofrimento mais intenso do que qualquer outra pessoa tem com aquele mesmo afeto, mas tão importante quanto uma dificuldade muito grande de regular esse afeto num nível saudável, num nível basal, de forma eficiente e de forma funcional. Se eu ficar muito intensamente triste, ou chateado, ou com raiva, eu vou me organizar, claro, eu vou permitir esse afeto se dar, eu vou tentar entender o que está acontecendo comigo ou naquele momento, mas tão importante quanto eu vou conseguir me regular de uma forma saudável, de uma forma que eu não me prejudique. No traço border, no transtorno de personalidade borderline, a pessoa vai ter que desenvolver estratégias de enfrentamento para alívio imediato dessa desregulação de afeto de uma forma menos funcional. E elas são as mais variadas. De maneira universal, são comportamentos autolesivos, comportamentos que provocam algum tipo de dor ou desconforto. Mas ele não é exclusivamente o corte. Ele até na literatura consta como comportamento autolesivo padrão ouro, e realmente é, e realmente existe. Mas existem muitas outras formas de comportamento autolesivo de acordo com a cultura pessoal da pessoa e a cultura da qual ela faz parte, e inclusive o gênero. Por exemplo, é incomum homens border, pelo menos incomum, embora possa acontecer, se cortarem como comportamento autolesivo para regular os afetos. Algumas mulheres também não se cortam como forma de regular os seus sentimentos ou sua desregulação emocional. Por exemplo, muitas vezes o paciente border feminina desenvolve transtornos alimentares porque a forma de regular o afeto são episódios de compulsão alimentar, que não começa com episódios de compulsão alimentar, começa com comer demais, comer muito, podendo chegar até fazer um episódio de compulsão alimentar, que gera um alívio imediato daquela dor emocional desregulada naquele momento, mas que imediatamente já produz um sentimento de vergonha e culpa, dentre outras cognições mais destrutivas, e que leva a pessoa a precisar de mais um comportamento não funcional para regular isso, que é a purgação. Porém, algumas outras ações compulsivas também podem ser formas de regular os afetos. Compras em excesso, no caso, compulsão por compras, por jogo, por substâncias psicoativas e também por sexo. A compulsão sexual frequentemente está associada ao traço ou transtorno de personalidade borderline, não somente de uma conduta hipersexualizada como característica possível do transtorno, mas principalmente como forma de regular as emoções. O paciente border homem, por exemplo, não que seja uma exclusividade, longe disso, é que eu lembrei de um caso em especial que se trata de um homem, um real e um fictício. Ele pode, como forma de administrar profunda tristeza, decepção, vergonha e raiva, usar o sexo como meio de regulação. Seja pornografia e masturbação, seja atividade sexual acompanhado de uma outra pessoa, seja ela quem ou quantas forem. Numa tal frequência que isso pode começar a configurar compulsão sexual. Numa tal frequência, essa compulsão sexual, que isso pode começar a configurar um transtorno comórbido ao transtorno de personalidade borderline. Ou seja, a pessoa tem esse transtorno de personalidade, mas ela também tem compulsão sexual, e isso se sobrepõe de uma maneira que essa compulsão serve como forma de regular as emoções. Por isso que, nesse caso, ela é muito mais trabalhosa de ser tratada do que quando é somente compulsão sexual. E por quê? Porque quando é somente compulsão sexual, não tem um transtorno de personalidade por trás, orientando a pessoa aquele comportamento como o único que ela tem para regular uma emoção dolorosa. Por que é tão trabalhoso tratar transtorno alimentar, bulimia, anorexia, principalmente, quando tem um transtorno de personalidade borderline também? Porque certamente a alta restrição alimentar, ou compulsão alimentar, ou purgação da paciente com transtorno alimentar está a serviço de regular emoções. Então, a gente não tem como tirar isso dela, a comida, o excesso, a purgação, ou tirar a pornografia e o sexo do paciente sem dar algo em troca para ele regular a emoção.
é a única coisa que ele tem para não sofrer tanto, mesmo que o próprio comportamento disfuncional leve a mais sofrimento ainda. E nesse caso, a gente tem um clássico moderno dos anos 2010, um filme brilhante, que é um recorte perfeito de um homem border, algo incomum na cultura pop. Em geral, a mulher representa essa população num número mais elevado de filmes, séries, novelas, inclusive já trataram da personalidade borderline em grande quantidade, mas o filme Shame de Vergonha, de 2012, com o Magneto jovem, o Michael Fassbender, aquele ator muito bom e maravilhoso, por sinal, é um belo recorte de um homem border que tem a compulsão sexual como forma de regular suas emoções. E uma compulsão que vai degradando, assim, uma compulsão que vai levando ele a comportamentos, ações e escolhas de parceiros cada vez mais autodestrutivas. O muito legal nesse filme é que, em momento algum, ele te alerta sobre o transtorno de personalidade. O que ele trata de uma maneira muito educativa, porque funciona muito daquele jeito, a compulsão sexual, é a compulsão sexual propriamente, ela é a linha de frente. Mas à medida que a gente vai acompanhando a trajetória dele, e especialmente quando entra um personagem muito importante, que é a irmã dele, com um histórico de vida muito parecido, começa a ter pistas de que talvez aquele homem tenha uma questão na personalidade que leve ele a usar o sexo da maneira como ele usa. Ele não usa o sexo como competição, por exemplo, ele não conta vantagens em relação às mulheres com quem ele transa em grande quantidade, ou seja, ele não se exibe. Logo, provavelmente, não é motivado por um traço mais narcisista, ou seja, de competição. Ele não fala sobre isso, pelo contrário, ele esconde, ele tem até vergonha da forma como ele lida com o sexo. Ele não faz isso para tirar vantagens dessas mulheres, subjugá-las ou torná-las suas escravas sexuais de maneira alguma. Ele só é frio e um pouco superficial, logo, não é motivado por um traço antissocial. E menos ainda, ele não faz isso para ter atenção. Claramente, ele não liga para atenção. Quando a irmã vai morar com ele se incomoda profundamente com a presença dela. Ele mora num loft super pequeno, no alto de uma torre, num bairro afastado em Nova York, longe de tudo e longe de todos. Claramente, o sexo para ele é uma forma de regular afetos. Tanto que ele se masturba 5, 10 vezes por dia, transa no início do dia, transa no final do dia, transa com quem tiver disponibilidade, especialmente em contextos em que ele está emocionalmente vulnerável. Shame é um case fascinante, além de um filme brilhante, é um case para quem quer entender não só a compulsão sexual, mas a compulsão sexual a serviço da regulação emocional de um cara provavelmente border. Há quem acha que ele não é tão border assim. Eu acho ele bem border. Tem uma frase fascinante que ajuda a definir isso melhor, que é quando ele e a irmã, mais jovens, estão sentados e ela olha para ele e diz assim: nós não somos pessoas ruins. A gente veio de um lugar muito ruim. E é bacana porque essa frase, de certa forma, implica que eles vêm de um contexto de desenvolvimento, de uma infância e adolescência possivelmente invalidante. Uma que não reconheceu as suas necessidades básicas, que não deu limites claros, que não cuidou deles como deveria, que é um dos fatores predominantes na formação de uma personalidade mais limítrofe, de uma personalidade mais borderline. Fiquei sem voz agora. Pessoal? Fábio, temos perguntas. Não sei se tu prefere já respondê-las ou prefere deixar... Vai falando, Daniela, vai ser um prazer. Tá bom. Então, a Rita... Tem superchat? Não tem superchat. Muitas pessoas elogiando, as pessoas estão adorando a tua fala. E a Rita pergunta, será que podemos pensar em mais transtornos parafílicos e transtornos de personalidade antissocial? Por exemplo, Rita, alguma ideia? Eu fiquei pensando, né, por exemplo, em comorbidades, em traços, em personalidades antissociais e pedofilia, enfim, necrofilia, não em traços parafílicos, mas em transtornos mesmo, né? Fiquei pensando em... Eu acho que na pedofilia, possivelmente sim, porque mesmo que o pedófilo ele tenha, de fato,
atração e desejo sexual por crianças e as veja como um objeto alcançável e necessário para sua satisfação pessoal e sexual, o fato dele colocar isso acima dos interesses da criança ou do pré-adolescente, de uma forma que, mesmo sabendo, e muitas vezes sabendo dos prejuízos imediatos ou de médio e longo prazo que isso possa acarretar, isso não importar para o pedófilo, eu penso que certamente pelo menos um traço antissocial de personalidade faz parte dessa realidade. Porque o pedófilo padrão, sendo bem generalista agora, ele muitas vezes defende a sua preferência como uma preferência mal compreendida, né? E às vezes não, e às vezes pode ser só um traço antissocial. Por exemplo, eu lembro de um caso, o primeiro caso que eu atendi na vida, primeiro mesmo, literalmente o primeiro, eu fazia especialização de terapia cognitiva, isso foi no INFAPA, na época, no Instituto da Família, e eu atendi um pedófilo, a priori um pedófilo. E com o tempo, eu obviamente atendia com supervisão, eu tive três supervisores na época, o Renato foi um, Renato Caminha, depois o Vinícius Dornelles e depois a Ângela Figueiredo. Foram os meus 3 supervisores durante cada um semestre, durante o atendimento desse caso, era o único caso que eu tinha. Com o tempo, ao longo do processo de trabalho com ele, a gente começou a ficar claro que ele não era pedófilo. Nem um pouco. Sim, ele tinha abusado sexualmente de uma menina em especial. Mas a motivação para os abusos, foram no plural, foram algumas vezes, não era a satisfação sexual com ela, era para sacanear o pai dela. Era para fazer alguma coisa que prejudicasse o pai das meninas de quem ele não gostava, de quem ele detestava. Ou seja, a motivação ela era prioritariamente e predominantemente antissocial. Ela não tinha nada a ver com a criança era um caminho, um recurso. Tanto assim que ele não era um caçador de criança, nem a cerca ele pulava. Ele era super fiel no casamento, a princípio pelo menos. Ele não tinha esses interesses, mas ele precisava prejudicar alguém de quem ele não gostava. E esse foi o caminho para isso. Quando eu trabalhei também, no presídio também apareceu, eu tive que trabalhar, enfim, a gente tinha que, a determinação, né, judicial, então a gente tinha que atender, né, não que muitas vezes as pessoas apenas quisessem que a gente os atendesse, e aí eu tive a oportunidade de reparar, né, que de fato existem tipos, né, e enfim, né, sei lá, tinha um déficit cognitivo, daí a gente dava um desconto, né, em comparação com aquele outro que era, né, um predador e tal, né? Enfim, mas é interessante de parar para pensar, né, sobre isso. Obrigada. Fábio. Você respondeu de alguma forma, Rita? Fábio, acho que é interessante que tu poderia trabalhar mais com a gente que está assistindo essas questões da regulação emocional através desses comportamentos. O quanto a pessoa acaba se prejudicando e até o ponto onde isso pode até ser, de uma certa forma, fronteira com o saudável e quando fica demais. Eu acho que esse é um ponto ali que todo mundo, em algum momento, foi ter uma busca de uma atividade sexual. Meu dia foi horrível e tal, mas, puxa, namorei bem, salvou o dia. Meu dia foi horrível, mas eu fui lá, fui na confeitaria, tomei um chá e comi o doce mais engordante que tinha e, nossa, melhorou. Quem sabe a gente pensa um pouco desse lugar, ou também segue pelo filme, que eu acho que tem várias outras coisas também para te trazer do filme, que é incrível. Não, tudo serve. Pode ser sim. Acho que é bem complementar e bem importante. Certamente, Diego, assim, todo mundo já comeu alguma coisa para curar um dia meio nada a ver, meio morno, meio decepcionante ou mais fracassado. Todo mundo já saiu para pegar alguém com o objetivo, pegar no sentido de poder ficar com alguém, de ter uma troca exclusivamente para, meu dia foi assim, eu mereço algo que traga satisfação imediata, né? E vamos combinar, né? Satisfação imediata não tem com chuchu, com brócolis, com filme cult, com estudando, com fazendo yoga. Não, satisfação imediata é simples, né? É sexo, açúcar, álcool e carboidrato, né? E isso gera satisfação, aliás, mais que satisfação. Na verdade, não é nem satisfação, é prazer imediato. Isso imediatamente gera um prazer. E uma dopamina.
Exatamente. A gente já fez isso, a gente vai fazer isso, a gente vai seguir fazendo isso. O que começa a virar um problema em algum momento, e aí vem um critério também de experiência e uma avaliação mais individual de cada paciente, é que quando essa conduta ela começa a ser uma prioridade, ela começa a ser mais do que uma questão pontual, ela começa a ser o caminho para alguma coisa. Mais do que o objetivo, ela já é o caminho, ela já é o processo. Ela começa a ser padronizada, ela começa a fazer parte da vida, não digo cotidiana, porque não necessariamente isso tem a ver com frequência diária, tem a ver com o sentido que aquilo tem para aquela pessoa e a frequência relativa que ela usa desse comportamento e como ela se sente depois disso, principalmente. Uma pessoa, por exemplo, sexualmente ativa, bem sexualmente ativa, pós-sexo, ela não tem sentimentos de culpa, ela não fica chateada, ela não fica triste, ela não fica com um sentimento, aquela ressaca moral de ter feito algo que ela não teve controle. Porque isso é muito importante, ou seja, ela não é sexualmente ativa porque ela não tem controle do impulso. Ela é sexualmente ativa porque ela tem uma disponibilidade maior para sexo, maior possibilidade de encontros. Porém, diferentemente de alguém que possa ter um problema nessa seara, uma própria compulsão sexual ou uma vulnerabilidade à compulsão sexual, a pessoa fica mais inebriada pela necessidade do sexo. Se, por exemplo, ela está numa aula, ela está no trabalho, isso começa a atrapalhar o dia dela se ela não realiza aquela ação. E mesmo depois que ela realiza, ela tem esses sentimentos mais amargos de frustração, culpa e vergonha, porque ela não controlou algo que, num certo nível racional, ela preferiria ter controlado. E isso vale para comida, isso vale para compra, isso vale para qualquer experiência que tenha prazer. Eu posso todo dia, por exemplo, comer uma coisa gostosa, de repente até para melhorar o meu dia. Agora, o dia que eu não como, não é um problema. Ou depois que eu como, principalmente, não é um problema. Para mim, o importante em relação a esse tipo de estratégia de enfrentamento, que às vezes não é funcional e às vezes é entender a individualidade do paciente sobre o antes e o depois. Como é antes? Como ele se sente antes quando ele está pensando em fazer isso? E tão importante quanto, como ele se sente logo depois, mesmo que seja eventualmente. Isso vai marcar um pouco o que é doença e o que é só um jeito de levar a vida de uma forma menos regrada. Fábio, eu não sei, tu falando assim, eu fiquei com uma sensação que é, quando tem alguma coisa na linha da personalidade, não tem a satisfação. A satisfação é imediata demais. Tu vive a experiência... O prazer é imediato demais, isso, mas a satisfação não existe. Não existe, é isso, não tem a satisfação. Fiquei pensando assim, eu trabalho muito com a clínica, avalio muito pacientes em transição de gênero, muito paciente trans. E é isso, assim, eles vivem numa coisa de compulsão, e aí vivem a transição, e aí fazem a cirurgia plástica, eles nem bem se recuperaram daquela, eles já querem fazer outra, e nunca tem uma coisa de... Eles não vivem a satisfação. O prazer é imediato, antes mesmo parece de realizar, eles já estão no próximo passo, e o quanto isso é difícil. E quando estava falando da personalidade border, isso é uma coisa que eu discuto muito no comitê, assim, todos os pacientes que eu atendo, e aí a minha experiência clínica, não estou falando baseado em pesquisa, até se tu tiver dados de pesquisa para me passar depois, te agradeço, como tem funcionamento ou personalidade border em pacientes trans. Não sei se pela coisa da fronteira, do limítrofe, não sei se você já estudou isso, é uma coisa que eu me questiono muito. Pelo tempo, deixa eu só perguntar uma coisa. Diego, ficou mais ou menos respondido o que tu perguntou ali e comentou? Claro, acho que ajudou a todos. Obrigado, Fábio. Tá, maravilha. Jamile, faz todo o sentido lógico o que tu está dizendo em relação a características de personalidade borderline e essa população em especial. Por quê? Porque quais são um dos fatores predisponentes para o desenvolvimento de uma personalidade borderline, de um transtorno ou traço? Ambiente invalidante. Uhum. O que é um ambiente invalidante? É um ambiente que, em linhas gerais, né, não reconhece quem tu é. Não reconhece os teus afetos, não reconhece os teus desejos. Quer dizer, é muito mais fácil, eu sei, todo mundo na vida sofre, todo mundo tem sua cruz e sua batalha. Mas, em tese, se tu é um garoto
branco, bonitinho, hétero, que gosta de jogar bola, que tem esses gostos, que gosta do Grêmio ou do Inter, dificilmente tu não vai ter uma turma. Dificilmente tu não vai ser respeitado. É muito difícil que isso não aconteça. Pode até não acontecer por outras questões, mas isso te encaminha melhor. Agora, tu imagina tu ser um garoto ali, uma menina que seja, 11, 12 anos de idade, e observar no teu ambiente familiar, escolar e social que as coisas que tu gosta e que ninguém sabe já são condenáveis pela tua cultura e sociedade. Que tu, de repente, tem um gosto que é um pouco diferente da curva, alguém já te olha torto, teu avô já te olha do outro lado da sala e diz, não gostei, entendeu? Ou mais do que isso, tu vê no YouTube, tu vê no Instagram, tu vê no TikTok discursos de ódio sobre aquilo que tu intimamente gosta, meio que já é e ninguém sabe. Isso é extremamente invalidante. E aí tu chega na escola e tu não tem um grupo para isso, não tem a turma mais moderninha, mais contemporânea, e se tem, ela está intimidada também. Então, na verdade, é uma população que de cara já é invalidada. Ninguém pergunta para ela, amorzinho, tu quer colocar o que hoje? O que tu quer vestir? Tu quer ir mais assim glam rock? Tu quer assim ser mais fashionista? Quer botar uma peruca? Não, se tu é um garoto, vai vir a calça jeans bonitinha, o all-star preto, uma camiseta social bonitinha ou uma polo, e era isso. Se tu gosta disso, tá maravilhoso. Mas se tu queria experimentar outra coisa, isso automaticamente não reconhece a tua existência. Então, isso ajuda a explicar um pouco o porquê que a população do espectro gigantesco da sexualidade humana tem uma vulnerabilidade tão grande a tantas questões de saúde mental. Não só de personalidade, mas de transtornos de humor, transtornos ansiosos e uso e abuso de substâncias. Tem que ter muito culhão, assim, para aguentar ser alguém que não tem ninguém na tua volta que é igual e ainda tem todo mundo botando dedo na tua cara. Porque só a Anitta rebolar não rola, entendeu? É legal, mas assim, é pouco. A Anitta ainda não é alguém que vai me tirar do buraco. Precisava de umas 10 Anitas para que isso ajudar, entendeu? Claro, e olha que a Madonna... E a Madonna, antes disso, também tentou bastante, né? Não, a Madonna não tentou. A Madonna conseguiu tirar muita gente do buraco ao longo da década de 80 e 90. Isso é um fato. Tem estudo sobre isso. Aí tem estudo acadêmico sobre isso. É fascinante. Tá, passa para nós os estudos, Fábio. Eu não sabia. Nós somos super fãs, eu e o Fábio. Né? Gostamos de coisas boas. É por isso que a gente gosta da Madonna. Mesmo na fase trash. E aí, assim, o que acontece? É isso, entende? É complicado, é muito complicado. Então, isso acaba sendo esperado que aconteça. Né? Claro, de novo, eu ia fazer é isso que eu queria dizer, que agora eu me perdi e eu falei. É muito menos pior hoje. É muito menos pior hoje. Hoje tu tem uma série como Generation e Euphoria, na HBO Max. Uma minissérie, uma série falando da geração Z e da sexualidade na geração Z, de um jeito muito inteligente e muito certeiro para a geração Z. Generation, que é uma minissérie de 16 capítulos, que se passa numa escola de ensino médio, trata de sexualidade com um despudor que eu nunca vi. E é muito legal porque ela não é para adulto ver, ela é para adolescente ver. Então, assim, eles tiraram o drama, eles tiraram o lado pesado, o garotinho fashionista, ele não é humilhado, pelo contrário, ele é o herói da escola. É muito legal a proposta de inclusão inteligente que eles conseguiram. Então, assim, isso não existia nos anos 80, anos 90, para falar de 2 décadas que eu vivi, infância e adolescência. Então, é muito mais interessante hoje, é menos pior, só que, claro, né? Tem a força contrária. Na medida que a gente tem esses produtos, tem gente lá dizendo, não se dizia no passado porque não tinha esses produtos. A gente tinha a Vera Verão na Praça Nossa e nos programas de humor, e era isso, né? No máximo. E o Fred Mercury, ali todo enrustido. Hoje não. Mas, em contrapartida, tem a força contrária que se incomoda com isso e marca pé dizendo que isso não pode existir. Não, e ainda assim, né, Fábio? A gente avançou muito, mas ainda a gente vive longe de uma sociedade justa, sem preconceito, então ainda produz muita, né? Ainda produz muito desamparo, né? E cuida, né? Essa sociedade não justa e preconceituosa, ela vai continuar existindo enquanto a nossa espécie existir. Assim, a gente só quer tornar tudo um pouquinho menos pior ou um pouco melhor, para que a gente tenha mais saúde mental, considerando que a saúde mental ela não começa com 18 anos. Por que eu estou dizendo isso?
Tudo bem, os critérios diagnósticos para marcar um transtorno de personalidade é a partir do 18. Você vai fazer uma CID, você vai fazer um laudo, fazer um parecer. É exatamente isso. Mas pode ter certeza que ninguém foi dormir saudável com 17 e acordou surtando com 18. Isso foi construído desde muito cedo, certamente ali com 12, 13, 14 já tinha sinais bem marcantes para algum lado e a coisa só fica mais definida e definitiva no início da vida adulta. Maravilhosa, maravilhosa a tua fala. Acho muito, muito importante, porque é algo que eu venho sempre me questionando, porque é quase como um dado de realidade, assim. Como eu tenho uma demanda bem significativa e isso se repete, eu tenho me questionado, mas muito legal poder te ouvir. Maravilhoso. Prazer é meu trocar com você, com vocês. A Vanessa quer comentar, com a tua mão erguida. Oi, Daniela, não ouvi, Oi, perdão. Fabinho. Ah, oi, Vanessa. Oi, Fabinho, saudade de te ouvir, nossa. Saudade Assim, ó, minha querida. não, eu fiquei pensando, né, isso que tu estava falando da questão da Jamile, fiquei pensando até os estudos sobre estresse de minorias, né, estresse de minoria associado a questões de gênero, né, que é bem nesse sentido, assim, né, de socializar o problema ao invés de individualizar, né, isso que eu acho interessante de ver, as questões de personalidade, mas como passa por ambiente, por sociedade, né? Influencia, mas não é o indivíduo que, né? Ótimo que tu falou, né? Que dos 17 aos 18 vai acordar de um jeito, né? Uma sociedade toda que constrói, né, esses transtornos, né? Bem, enfim, muito boa a tua explicação. Há um basal, assim, né, de temperamento que a gente nasce. Né? Há uma inclinação mais para cá, mais para lá, mas certamente, mais do que nunca, a gente sabe que o desenvolvimento, o contexto cultural, e por cultural quem é essa família, quem são os vizinhos, quem é essa escola, o que essa criatura consome, o que ela lê, o que ela assiste, com quem ela conversa, que experiências ela teve também. Porque não necessariamente eu posso ter um irmão gêmeo que mora comigo e ele ter experiências de alguma maneira diferente das minhas, né? Então, todo esse combo multifatorial, ele vai encaminhar para algum lugar. E ele que é o responsável, mais responsável e predominantemente responsável por o desenvolvimento ou não de problemas em saúde mental que nasçam num transtorno de personalidade ou num traço de personalidade mais marcante. Que, de novo, não é o que aparece para mim é que aquela pessoa bebe demais. O que aparece para mim, porque eu vejo o comportamento, é que ela tem uma relação com o sexo que é bem problemática, que é autodestrutiva, não é prazerosa. Ela transa muito, mas tu vê que não tem um prazer envolvido necessariamente ou exclusivamente. Também tem ansiedade, tem aflição, tem sentimento de culpa depois. E aí tu pode pensar equivocadamente, mas ela só faz isso uma vez a cada 15 dias, então não é compulsão. Não, pode ser que seja, isso não tem relação direta com quantidade, mas tem relação com esse mecanismo de como ela se sente antes, durante e depois. E a motivação por trás disso também, mas que é um tema que não teremos tempos hoje. A gente tá no comitê, a gente ficou alguns meses fazendo resenhas, Fabinho, tu ia adorar, de filmes, né, ou séries, né, no final até a gente ia fazer um trabalho sobre isso, acabou que a gente agora não conseguimos nos organizar isso, mas a gente ficou toda semana, alguém assistia alguma coisa, fazia uma resenha, né, para falar, enfim, né, relacionado à sexualidade, gênero, né, que, enfim, tudo que tu puder nos dar aí para a gente maratonar depois, tá valendo também. Dou sim. Não, tem muita coisa boa para ver, assim, os streamings todos estão, assim, ó, fartos, até em excesso, de bons produtos. Eu deixaria uma sugestão que passou batida, a série Euphoria, todo mundo meio que conhece, tem 2 temporadas, é da HBO Max, é uma aula, é maravilhoso, tem tudo ali, mas tem uma que foi lançada quase junto, que passou batido, porque não teve o mesmo hype, e é só uma minissérie, que é a que eu falei anteriormente, Generation, também da HBO Max, assim, ó, é a geração Z, categoricamente, brilhantemente bem desenhada e sem o lado lúgubre de Euphoria, sem a violência, porque Euphoria fala do lado
pesado, né, daqueles adolescentes, da maneira como eles se relacionam, dos problemas de personalidade. Tem muita coisa interessante ali de personalidade. Tem um personagem border clássico também, pouca gente lê ele dessa maneira, eu acho que é. Mas Generation não, é colorido, é saudável, é inteligente. Eu acho que pais devem assistir, adolescentes devem assistir, e profissionais de saúde mental também, que atendam essa geração, né, a geração Z. É muito bom. Até porque a showrunner da série é uma garota muito jovem, ela tem 19 anos de idade. Então ela é dessa geração, ela sabe do que ela está falando. Sex Education também é muito boa, né, Fábio? Sex Education é muito legal também. Também é bem despudorada, assim, é uma série bacana. Sex Life. Sex Life não gosto, mas acho que serve como veículo de discussão sobre os temas ali propostos. Mas como série eu não gosto muito. Mas é válido também. Dani, vê que mais tem de perguntas aí. Temos A várias gente pode ir seguindo, eu acho, né? Porque como a gente acabou fazendo conversado, né? Não precisa encerrar às 11h30, né? Acho que ainda até meio-dia, eu acho, né? Só agradecemos. Uhum. Temos várias perguntas, o pessoal está comentando bastante no chat. A Vanessa, ela comentou, né? Saudade de te ouvir. E aí pergunta, o que tu entende que atravessaria essas diferenças de gênero nessas relações, sexualidade e transtornos de personalidade? Perdão, Daniela, você poderia repetir? Deu uma falha assim de 2 segundos no meu áudio e eu não ouvi tudo que você pensou. Claro, sem problema. A Vanessa pergunta, o que tu entende que atravessaria essas diferenças de gênero nessas relações, sexualidade e transtornos de personalidade? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, assim, a relação de diferenças de gênero. Ah, tá, peraí. Vanessa, tá falando assim, a diferença de gênero masculino e feminino versus transtornos de personalidade, é isso? Isso, é que tu estava falando antes, agora no fim eu fiz outra pergunta, misturou. Mas é que tu estava falando antes da personalidade border, que às vezes aparece um comportamento mais em homens e outros em mulheres. Sim, tá. Como é que tu entende essa dinâmica, né? Entendi. Acho interessante. Tem uma questão sobre transtornos de personalidade, especialmente ali, talvez, aqui no grupo B, que é o que a gente está centrando a nossa atenção hoje, que é como, no final das contas, as expectativas de gênero que a nossa cultura construiu interferem na maneira como isso se manifesta no transtorno de personalidade histriônico e border. Olha que interessante. O que define, de uma maneira bem reduzida, bem reducionista, o transtorno de personalidade histriônico? Necessidade de atenção. Como que são as pessoas histriônicas, né? Histriônicas com personalidade histriônica, homens e mulheres? Eles são muito fundamentalmente diferentes, mas ambos estão centrados na atenção. Mas por que mecanismo, via de regra, embora não somente, naquilo que é o estereótipo de gênero esperado do feminino e do masculino na nossa cultura. Que é um estereótipo, mas é um estereótipo presente e esperado. Então, a mulher é aquela coisa doce, meio desreguladinha, meio histérica, meio chamativa, feminina de uma maneira exagerada, no sentido de muito provocante, muito sexualizada. E o homem é o supermacho. Esse bando de gaudério de bobacha, batendo o pé e facão na mesa, estufando o peito, é um bando de histriônico, né? Eu tive um paciente histriônico, homem clássico, gaúcho padrão, por uns 2, 3 anos, um cara muito legal, mas eu passei 1 ano achando que ele era narcisista. Total, ele contava muita vantagem, mas muita vantagem. Especialmente vantagem de ordem sexual e econômica, de todo mundo que ele pegava e de quanta grana ele ganhava. Ele nunca comentava quando ele perdia ou não pegava ninguém, mas essa parte ele contava. Só que depois eu comecei a perceber, pela dinâmica das relações dele com amigos, colegas de trabalho, até mesmo a família, que a motivação não era competir, que a motivação não era subjugar o outro porque ele era melhor. A motivação era simples, era agradar e ser olhado. Na cabeça dele, o papo mulheres ia me interessar. Então ele falava sobre isso. E ele fazia isso com todo mundo. Quando não rolava aquele papo que acabava acontecendo, que os caras se sentiam diminuídos, porque ele teoricamente pegava todo mundo, ele começava a falar de grana.
Quando ele começava a ver que falar de grana deixava as pessoas assim, tá, mas que cara, puta, a gente não tem tanto quanto ele, ele começava a falar da mãe doente. Então ele ia migrando de pautas e subpautas para manter a atenção, mas sempre falando muito alto, sempre em pé, sempre vistoso e sempre focado na sua super macheza. Aquela voz grave, ele falava alto, e chegava longe a voz dele. Eu atendia ele na Vitale na época, que a Rita e eu também trabalhamos lá. Eu ouvia ele, eu atendia muito longe da recepção e eu sabia que ele tinha chegado, que ele dava boa tarde para todo mundo. Então essas expectativas de gênero, aliás, no border é muito parecido. O homem border frequentemente é confundido com antissocial. Imagina assim, pensa uma paciente border típica, agressiva, autodestrutiva, que chega dando tapa na cara de todo mundo. Agora imagina isso num homem. Não é mais intimidante? É muito mais intimidante. E não te soa que o cara tá querendo assim, que ele é mais psicopatinha, porque ele é mais sacana, porque ele é mais violento? Pois é. Mas se a motivação for desregulação emocional, dificuldade de regular a emoção, e que isso esteja a serviço, que a violência esteja a serviço de regular os afetos, é mais provável que ele seja border do que antissocial. Muitos desses casos de feminicídio, por exemplo, de namorado que bate em namorada, e às vezes é no meio de todo mundo, é umas baixarias de restaurante, em festa, gente, isso não é coisa de antissocial. O antissocial vai pensar 5 minutos, que seja, não, peraí, posso até fazer alguma coisa, mas não vou dar show aqui para ter BO com câmera me filmando. Border não, border se segura? Border não. A garota border vai lá e fura o pneu do carro do rapaz. O cara não vai fazer isso, a garota não tem carro, vai dar um soco na cara dela, simples. Então, a gente começa com... As questões de gênero, masculino e feminino, atrapalham, numa primeira olhada, com quem a gente pode estar lidando. Mas a gente tem que levar em consideração o que eu falei, talvez seja sido a minha primeira frase. Qual a motivação? O que está por trás desse comportamento? A que ele serve exatamente? Sexo tem isso também. Homem tem uma tendência cultural a usar sexo como competição. E se ele é narcisista, mais ainda. Porque a gente tem uma cultura que superestima a atividade sexual em grande quantidade, especialmente se tu for homem. E especialmente se for homem hétero. É esperado que tu pegue todo mundo. Se tu tem um traço narcisista, isso passa a virar uma meta. Pelo prazer, não. Pela necessidade de ganhar. Ah, mas ele não conta pra ninguém, não interessa. Lá no íntimo dele, ele sabe que aquela mulher pode comentar. Ou aquele outro cara pode comentar. Então, essas questões de gênero, elas ajudam a gente a ter uma pista de por onde começar melhor a investigar, mas eu acho que o mais importante é entender o que motiva esse comportamento. Esse meu paciente, na minha cabeça, a motivação dele era competição, e não era só atenção. Tanto que quando ele me contava, quando ele ia para o interior visitar a família, ele já é um homem de 1,93 m, 54 anos, hoje, não, na época eu tinha uns 50 ou 54 anos hoje, ele virava um bebezão da mamãe. Bebezão da mamãe. Levava a neta dele, a filha dele, perdão, para ver a avó, ele era o bebezão. Por quê? Porque a mãe dele não está interessada em mulheres, né? Em papos de grana. Uma senhora simples, está lá vivendo a vidinha dela na rede. Ele era o bebê, e o bebê ganhava atenção. Só que o bebê deixava de ser bebê quando... Uma vez ele me falou uma coisa muito curiosa, assim, eu não sei como te agradar. Tu não gosta de nada, porra. Falo do Grenal, tu não te manifesta. Falo das putas, tu não diz nada. Falo da minha filha, tu não sei como é que isso te agrada. Não sei como... Tu quer uma carona, Fábio? É isso? Eu te dou uma carona. Eu vou te levar hoje para casa. Eu passo aqui às 7 e te levo para casa. Caminhonete top, novinha, não tem como tu não gostar. Um dia eu aceitei, ele me infernizou tanto que não tinha como recusar. Eu aceitei a carona. Mas não elogiei o carro. Porque é terapêutico. Fingi que eu estava andando assim, num Uno Mille, anos 90. Mas era bem bonito mesmo. Vanessa e galera, essa questão de expectativa de gênero, o que mais provavelmente vai acontecer? Homem border tem uma tendência a ser mais agressivo contra os outros e nem tanto contra si. Tem uma tendência maior a regular os afetos por uso de drogas, álcool, substâncias de maneira geral e sexo. Dificilmente um homem border vai se cortar ou se matar comendo. Mas pode, claro.
Não, achei bem legal, Fabinho, achei bem legal, porque é isso, então, sempre é bom ter esse pano de fundo até para avaliar melhor, mas essa pergunta, qual é a motivação? Perfeito, né? Vai ajudar muito. Uhum. O que eu acho que ajuda muito na questão da motivação, que às vezes assim, tu tem ela muito clara, a pessoa fala praticamente, mas às vezes ela não está clara, às vezes não faz nem sentido para o paciente por que ou para que, melhor dizendo, ele faz aquilo. Então, de repente, uma análise mais detalhada do que chegou naquele comportamento ajuda a gente a ter uma compreensão melhor. E aí a gente tem que ter uma sessão mais prolongada para isso. Prolongada assim, usar uma sessão toda ou mais de uma para poder fazer esse estudo, digamos, de pegar um exemplo e entender, tá, mas aí tu foi lá e meteu um soco na cara da garota e arrebentou teu cotovelo na parede. Vamos avaliar tudo desde o início. Onde tudo começou? Na fila da balada, entendeu? O que aconteceu na fila da balada? Demorou. Quando demorou, tu sentiu o quê? Raiva. Raiva de quem? Da fila, do ambiente de eu não ser importante para estar lá dentro. Entende? Aí tu vai chegando, tu vai indo, tu vai desenhando para que não somente tu, que já desconfia do que se trata, mas para o paciente entender que o soco ele tem uma causa muito estruturada que levou a isso. Tem uma razão, tem uma motivação. Claro, foi um descontrole do impulso, porque, em geral, depois do soco tem arrependimento, culpa e vergonha e medo de ser abandonado, né? Mas a gente quer que ele entenda como ele se motivou aquilo, como ele chega naquilo. Não somente para o entendimento da motivação por trás, mas também para as nossas intervenções eventualmente. Não vamos deixar chegar no limite do limite do limite. Vamos começar a atacar lá no início, lá pelo meio. Quanta explicação, quanto conhecimento, tá maravilhoso, Fábio. E acho que a pergunta da Sofia também vem, né, ao encontro. Qual a melhor intervenção para o público com transtorno de personalidade? Acho que de perceber a motivação, isso já traz uma compreensão muito melhor, né? Isso. A gente tem ali duas ferramentas assim mais gerais de psicoterapia que nasceram para tratar essa população, né? Que é a terapia do esquema e terapia comportamental dialética. Elas olham para nuances de motivações, de causa, de mudanças numa esfera mais profunda. Por profundo é na dinâmica de como o paciente se organiza, pensa, sente e não tem nenhum discernimento ou pouquíssimo sobre isso. Acho que é o caso. E pensando pelo viés, mais da terapia comportamental dialética, com a qual eu trabalho mais frequentemente, é justamente isso, esse entendimento de, bom, então, se a gente compreendeu que o soco na cara de alguém foi o ápice de um problema que começou 3 horas antes, ou 4 horas antes, ou começou logo de manhã, em que momento a gente pode propor uma intervenção para o paciente, ou trabalhar, não só propor, trabalhar talvez assiduamente, para que ele tenha mais autonomia do que ele sente. Pode ser pelo viés da cognição, da reestruturação do pensamento, pode ser por ele saber administrar um certo mal-estar que ele não sabe administrar, pode ser trabalhar a regulação emocional. Porque bem esse exemplo que eu dei é mais ou menos isso. O cara fica com raiva, tá. Aí ele pensa, tá, a vida é uma merda. Aí a namorada vai no banheiro, aí ela leva mais 5 minutos do que o habitual, vem um sentimento de ciúme. Ele não quer demonstrar porque eles já combinaram que ela disse, eu te largo se tu der cena de novo. Para não dar cena, ele bebe. Quando ele bebe, ele fica mais saidinho, com mais dificuldade de regular o humor, entende? Então, assim, é ali que pode vir uma intervenção. Não, peraí, ó, tu sentiu ciúme, tu teve raiva intensa, o comportamento que tu usou, ele tem um sentido, um significado e uma intenção, regular o que tu sente. Mas qual é a consequência? Como é que isso continua? Continua com ele descompensando. Então, vamos pensar alternativas para regular esse afeto naquele momento. Mas aí que tá, não dá para ser só naquele momento. Eu estou falando de habilidade. Habilidade a gente não nasce com elas. Habilidade a gente treina, a gente pratica, a gente se empenha. Então não adianta na crise somente, vale a pena tentar. Mas vai fazer muito mais efeito, vai ser muito mais interessante um treino fora da crise. Um treino contínuo de tolerância ao mal-estar, por exemplo, de regulação emocional, melhorar a capacidade de se comunicar. É um pacotão. Eu acho que isso faz sentido pensar, então, que o tratamento em psicoterapia, ao menos, eu acho que é o mais indicado, evidentemente, para transtornos de personalidade, é um tratamento longo. É um acompanhamento. Assim, eu acho que o terapeuta acaba virando parte de um mecanismo que ajuda o paciente a se estruturar melhor continuamente.
Porque a gente está lidando com o jeito dele ser, é muito mais do que só o ataque de pânico, ou aquele humor deprimido leve. E aí temos que ter, de fato, muito vínculo, né, para a gente conseguir falar. Aí está uma questão importante, Rita. Perfeito, vínculo. Hoje eu atendo uma população borderline em bem menor quantidade do que no passado, por uma questão de limite pessoal meu. Mas, assim, vincular-se a pacientes desafiadores como esse, conseguir ser genuinamente empático, é super difícil. Esse paciente que eu citei, o do soco na namorada, é um paciente real. É um gringo, grandão também, padrãozão também. E, assim, muitas vezes durante o processo, especialmente ao longo do primeiro ano, eu pensava, não é para mim, não é para mim, não é para mim. Eu não conseguia ter genuinamente empatia por ele, embora eu entendesse. O que me ajudou a ter empatia por ele foi conhecer a história passada dele e conseguir me conectar com a criança gordinha que sofreu bullying. Então, na minha frente, eu tinha ele com 6 anos, gordinho, apanhando do irmão porque ele era gordo. Essa criança eu gosto. Até porque é essa criança que está ali. É ela que está surtando, é ela que está pedindo colo, é ela que está pedindo proteção, é ela que não quer ser abandonada. Só que agora ela tem 1,90 m, 38 anos de idade, é forte, fala muito alto, não é fofa chorando, e aí é mais difícil se conectar. Mas se eu vejo essa criatura, como ela se constituiu e onde tudo começou, eu consigo ser empático e consigo, mesmo, claro, respeitando os meus limites, que é fundamental, é o mínimo, trabalhar essas questões com ela e me conectar genuinamente com ela e genuinamente conseguir validá-la. Fábio, interessante que tu está trazendo agora, quando tu te conecta com essa criança, né? E sei que tu fala com essas duas linguagens também, que, por uma casualidade, o Comitê da Sociedade de Psicologia aqui de Sexualidade tem vários colegas que trabalham com a terapia de esquemas. Eu sou um deles, tenho a formação na Weiner e outros colegas também têm. E aí a gente procura muito justamente fazer essa conexão com a dor dessa criança, para entender que essa criança raivosa, como tu trouxe ali, é a de 6 anos, porque tu vê, é difícil para quem não está acostumado olhar a criança raivosa num gringo de 1,90 m que está ali demandando toda uma necessidade afetiva daquele momento. E quanto mais, eu acho que tu trouxe uma lembrança muito técnica, que não é só naquele momento de crise, tem que ser trabalhado em vários momentos, não necessariamente só na crise mais forte, porque na crise mais forte é onde ele vai ter menos condições. Aí, se a gente já começa a fazer outras experiências emocionais, que ele consiga já ir nomeando e percebendo e se reconhecendo, vai ser muito mais fácil dele conseguir diminuir o nível da atuação no momento mais crítico, né? E a consciência que ele vai trazer disso também é maior, seja numa abordagem ou na outra, mas a gente está falando aqui, nós todos, desse entendimento do que está por trás, né? De o que está motivando esse comportamento. E queria fazer um outro elogio assim que tu trouxe, que não é necessariamente aquela motivação do gatilho naquele momentinho que onde estourou, mas tu trouxe ali num evento de uma festa, por exemplo, que ao longo do momento ali foi construindo várias coisas, que aquele dia já estava péssimo, só que ali estourou, agora deu. E muitas vezes o paciente não entende e nem o terapeuta. E uma outra coisa que eu queria trazer, assim, 2 outras coisas que eu acho que eu queria trazer antes da gente fechar, e são questões complexas. Primeiro, esse ponto que é crucial que tu trouxe, e tu deu, inclusive, uma posição de uma experiência de 1 ano tua, que eu acho que é muito bacana, tu poder abrir isso com todos os colegas que estão assistindo e pessoas que não são colegas também, que são de outras áreas, que é 1 ano para tu entender que o diagnóstico não era bem aquilo, porque a sintomatologia estava muito clara. Essa importância de perceber o diagnóstico, porque o sintoma está muito parecido. E a outra questão, talvez seja um pouco mais fácil, dentro desses filmes que tu trouxe, dessas séries, eu conheci a outra eu não conhecia, eu já tinha ouvido falar, mas nunca assisti,
Alguns personagens que a gente pudesse dar uma olhada com mais atenção, acho que podia citar o nome dos personagens para quem quiser aqui depois estar assistindo, poder prestar atenção, preste atenção nesses pontos desses personagens. Talvez fosse bem legal aqui para quem está nos assistindo. Tá. O Leonardo, um colega Leonardo ficou preocupado que eu tenho um AVC, porque eu falo muito rápido. Tá tudo bem, Leonardo, assim, a Rita e a Vanessa me conhecem de outros lugares, sempre foi assim. Tá tudo bem, tá sob controle, mas obrigado pela preocupação. Eu repararia em Euphoria, para quem não viu, e para quem já viu poder pensar, ou que de repente quando for ver, é no personagem do Jacob Elord, é o gurizão mais central da trama. Eu não lembro o nome do personagem agora, me deu um branco, que é o namorado da menina mais famosinha. Ele é fascinante. Ele é o mais alto de todos, ele até parece o mais velho. Deem uma olhada. É o Nate. Isso, Jennifer. Brigadão, é o Nate. Prestem atenção no Nate em Euphoria. É brilhante, é um clássico transtorno de personalidade. O contexto familiar dele favorece isso tudo, é muito bom. Eu vejo ele mais como borderline. Eu vejo ele como o típico border. Os momentos pontuais em que ele desregula, o nível de violência é assustador. É realmente muito, 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 muito bom. Em Euphoria, eu repararia, e eu não vou lembrar o personagem, mas ele é um dos protagonistas. Ele é o menino fashionista, moderníssimo, que está no time de polo aquático, que todo mundo adora. É um garoto latino, é maravilhoso. Generation é o nome da série. E esse personagem, eu acho que o que ele tem de muito legal é a maneira como ele foi construído e criado. Está se falando ali de alguém com uma sexualidade mais fluida, super bem resolvido, muito bem aceito pela classe social dele, pela galera, pela turma dele. Vale muito a pena reparar nisso sendo construído. Porque ele é o garoto diferentão, sem drama. Ele é o garoto diferentão saudável. Ele não tem conflitos dessa ordem. Ele tem conflitos que quaisquer outros garotos têm também. De gostar de um cara mais velho, do cara mais velho não querer nada com ele. Mas ele não é autodestrutivo. E essa é uma diferença de Euphoria para Generation que eu acho muito legal. Claro, apesar de Euphoria ser fascinante. E aí, como a colega lembrou ali, é o Nate. Prestem atenção no Nate. É um caso fantástico. Rende uma conceitualização cognitiva dele. E a outra questão para a gente fechar era sobre essa questão da diferença diagnóstica ali para tu ver quando é o border, o narcisista, nesse sentido ali que muitas vezes pode estar com border com narcisista, não, mas a personalidade histriônica e o border, o que é o desejo que está por trás. Acho que podia falar um pouquinho mais disso para a gente já ir fechando aqui. E depois tem a Jamile, que está com a mão levantada também, querendo falar mais alguma coisa. Bem resumidamente, o grupo B, os antissociais, os borderlines, os narcisistas e os histriônicos vão mentir, vão ludibriar, vão enganar. E isso são comportamentos, são ações observáveis. A gente vê isso acontecendo. Mas o que está motivando, orientando eles a esses comportamentos difere de um para o outro, embora possa se sobrepor. O antissocial, fundamentalmente, faz isso para tirar vantagens pessoais e não necessariamente para nos prejudicar, a não ser que nos prejudicar seja uma vantagem pessoal por vingança. O border vai fazer tudo isso também para evitar abandono, mesmo que ele tenha que prejudicar alguém. O histriônico vai fazer isso para ter atenção. E o narcisista vai fazer isso para ganhar. Ele vai fazer isso orientado por um senso de competição. É fundamental ganhar. As relações para o narcisista são vistas como competição. O casamento, os amigos, a família, no trabalho, onde isso é muito mais marcante, até mesmo a atividade sexual. Por isso que talvez também, provavelmente, dê para pensar, aqui é uma hipótese que eu tenho na minha cabeça, eu criei ela, de que seja a população narcisista com o sexo, quando ele eventualmente não tem o nível de prazer imediato desejado e de desempenho, desenvolva tão facilmente transtornos de ansiedade. Porque como o sexo não é só para curtir e ter prazer, ele também é um meio de ganhar alguma coisa que é, eu mandei bem, estou bem no ranking, ele passa a virar uma situação de competição. E situações de competição são ansiogênicas, obviamente, a priori.
Então, é claro que a atividade sexual passa a ser um problema, ela passa a ser um foco de sofrimento pela maneira como ela se dá. Então, resumidamente, essas são as diferenças mais nucleares de um para outro, assim como também as similaridades. Pelo menos no grupo B de personalidade. Tem o grupo A e o grupo C também que tem pano para manga. Só bem rapidinho, assim, né, Fábio, poder dizer assim que com muita maestria, eu acho que tu traz muitas respostas ao questionamento que motivou, né, a tua vinda, que é isso, assim, é entender que muitas vezes a gente não tem como atender as demandas de sexualidade diretamente, sem poder fazer essa escuta à personalidade, que a personalidade é algo muito complexo e comorbidades existem. Então, a gente pode ter vários funcionamentos dentro de um mesmo paciente e que casos complexos chegam ao nosso consultório. E aí eu fiquei pensando, complementando a fala do Diego, muito legal, assim, que às vezes a gente leva um ano e em terapia sexual especificamente, às vezes na supervisão, vem muito isso, assim, as pessoas com aquela ansiedade de ir para as técnicas comportamentais, entrar na terapia sexual, nas técnicas comportamentais, eu sempre trabalho, calma, a gente tem que entender o paciente, isso às vezes leva tempo, então tu traz muito isso, assim, achei muito legal, né, aquece o coração a gente ter esse cuidado e essa tranquilidade de, bom, vamos, a gente tem que olhar tudo. Muito legal, maravilhoso. Exatamente isso. Quando a gente tem um transtorno de personalidade por trás, seja da compulsão alimentar, seja da disfunção sexual, independente de qual seja, tu não consegue mudança sem aceitação. Ou vai ser muito mais trabalhoso. Por isso que quando a gente entra com uma TCC mais clássica, para mudança de comportamento em coisas tão pontuais como, por exemplo, o gerenciamento da maneira como a pessoa se alimenta, para diminuir a compulsão alimentar, a compulsão sexual, melhorar alguma questão, não dá certo, porque justamente isso, aquilo ali tem uma função na vida da pessoa. Não é um ponto fora da curva, eventualmente, ou até mesmo frequentemente. Aquilo serve para alguma coisa. Por isso que há, não sei se a resistência é uma boa palavra, mas há uma dificuldade maior da mudança, porque não houve aceitação primeiro. Vou fazer uma analogia aqui. Não tem tratamento para dependência química ou alcoolismo se o paciente não assume, eu sou alcoólatra, eu sou dependente químico, eu perdi para droga. Aí vai começar o tratamento. Aí, quem sabe, a gente tem alguma chance de melhora. Enquanto ele pensa, não é que eu seja, eu sou meio alcoólatra, mas o meio pode beber de vez em quando, que eu quero aprender a beber de um jeitinho que eu consiga beber moderadamente. Não vai dar certo. Simplesmente isso. Aceitação e mudança, e não somente mudança. Prioritariamente quando temos uma questão de personalidade envolvida. E buscar terapia não é aderir à terapia. Aderir à terapia é a conexão emocional, que é o que tu falou, assim, é conectar com a criança, é proporcionar esse espaço, né? Então, perfeito, assim, muito legal. Show. E dar limite para a criança. A gente vai indo para o final, né? Mas eu quero lembrar que o Fábio vai começar a segunda turma de pós em DBT, que o Fábio é prof, coordenador e supervisor, isso, Fábio? As três coisas. Três mas só ganho para uma. Eu só ganho para uma, mas faço as três. Pelo IPCC Rio, né? Ele vai começar em setembro, né, Fábio? Isso? 23 de setembro. Modo híbrido, presencial e online. Se alguém tiver interesse, super recomendamos. E a de transtorno de personalidade já começou em março, né? Mas vai ter ano que vem de novo. Vai ter. A ideia é que tem assim, ela termina em fevereiro, por aí, se eu não me engano, e essa turma, porque ela é só um ano, é um curso de formação, e a ideia é até o meio do ano que vem começar uma turma nova, e é um curso sobre personalidade e transtornos de personalidade. Só que eu acho que é essa que é bem no horário do comitê. É terças às 14? Não é no mesmo horário. É que eu tenho o grupo de reunião no mesmo horário do comitê, mas a aula é de noite. É nas terças de noite, quinzenalmente. Muito bem. Fábio, sem palavras para te agradecer, foi muito gostoso. Vai faltar pelo menos mais 1h30, porque tem várias perguntas ali que eu deixei o teu Insta no chat ali para o pessoal. Qualquer coisa, peçam para o Fábio lá no Insta dele. E já sabem que, se quiserem ter ele como professor, aí, segunda turma de pós em DBT, inicia em setembro no ITCC Rio. Gratidão, querido, gratidão. Obrigada, pessoal. Diego e Renata. Fábio, muito obrigado, então, também agradecendo em nome do Comitê de Sexualidade. Que bom que a gente pode fazer esse diálogo, essa conversa tão agradável e poder
poder apresentar esse modelo de pensar para todos nós, que é também agradecendo aqui a Jamile as últimas considerações dela, que ela veio trazendo, e às vezes que as pessoas também têm uma expectativa que a terapia sexual vai resolver tudo e rapidinho, e que ela não é uma terapia como uma outra qualquer, ela é só uma especialização a mais dentro da terapia, porque a gente vai ter que entender qual é a personalidade, qual é a estrutura, qual é a motivação, a serviço de que está cada disfunção sexual, ou cada inadequação, ou cada comportamento sexual. E quando a gente outras pessoas assim, como tu, Fábio, para poder dialogar com a gente, eu acho que cresce todo mundo, tanto nós do comitê, quanto todos os colegas, todas as pessoas que estão assistindo também, para perceber e ver suas expectativas. Então, eu agradeço em nome do comitê, acredito que a Renata também, se ainda está com a gente aí, vai agradecer em nome da Sociedade de Psicologia, mas também um agradecimento meu, e já fica um convite para um outro momento também. Não, e Eu ia falar. Abram as câmeras que antes da gente encerrar, a Renata vai fazer uma fotinho do nosso evento. Eu ia falar isso, que a gente tem que já pensar na parte 2. Olha Pode aí. ser, vai ser um prazer. Fica a provocação. Ai, que legal. Então tá, pessoal, muito obrigada ao comitê, Diego, Rita, pessoal, Fábio, muito bom te escutar, né? Uma fala leve, fluida, dá para ver que tu gosta muito do tema e que conhece muito, então, sensacional. Ficou aí, né? O pessoal tá falando, pedindo a parte 2, já deu para entender que faltou e a gente tem espaço para isso. Olha aí, um monte de câmera aberta, que lindo. Então, agradecer, pessoal, só lembrar, os certificados, então, vão ser encaminhados em até 15 dias para o e-mail de vocês do cadastro do Simpla, tá? Que eu esqueci de falar isso no início. Então, um monte de câmera, que legal. Então, todo mundo agora para tirar uma foto final, oficial, e com todo mundo sorrindo. Vai faltar tela aqui, eu tô vendo que tá faltando tela. Ô, Thiago, eu tiro uma, tu tira a outra, porque tá lotado mesmo. Tá bem? Então, vou tirar da 1, tu tira da 2. Estou organizando aqui para a gente ter foto de todo mundo. Legal. Tá bem? Então, vamos lá. Sorriso. Feito, gente. Muito obrigada. Um ótimo sábado.